Muito bom. Agora, então, é uma boa noite para todos e todas, inclusive as pessoas que possivelmente estejam assistindo no online, né, depois na gravação. E, enfim, essa aula está acontecendo aqui dentro do contexto da pós-graduação em Mindfulness, que é a primeira turma, na verdade, da pós-graduação em Mindfulness, que vai ser oferecida nessa parceria entre o Centro de Mindfulness e Terapias Integrativas da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, a Assertiva Mindfulness e Nazaré Uniluz. Os facilitadores da pós-graduação somos eu, que sou sócio da Assertiva Mindfulness e participo lá do CEMIT. Eu não falo assim do ponto de vista da ciência moderna, eu estudo e aprendo com o pessoal do CEMIT. Mas eu tenho um mergulho razoavelmente profundo na tradição contemplativa. A gente pode até chamar de ciência contemplativa, de onde se origina esse mindfulness moderno. Tá? Vários das universidades, no exterior pelo menos, já tem até departamentos de ciência contemplativa, para fazer esse diálogo entre as outras ciências e a nossa ciência ocidental moderna. Né? A professora doutora Edilaine Gherardi Donato, que é a coordenadora do CEMIT, também é uma das facilitadoras da pós, e o Danilo Duarte, que está por aqui, que é sócio da Assertiva Mindfulness também. Essa pós-graduação é híbrida, ela é parte online ao vivo, parte presencial em Nazaré Uniluz. E aí a parceria com Nazaré Uniluz também, oferecendo aquele lugar maravilhoso, né, Bianca? Né, Hortência? Lindíssimo, que tem todo um trabalho de um olhar, né, de vivência em grupo, de trabalho coletivo, e que, na nossa visão, tem tudo a ver com a abordagem da nossa formação, a forma como a gente enxerga o mindfulness, inclusive. Tá? Essa vai ser a primeira turma da pós, mas é a 10ª da formação de instrutores. Claro, foi mudando, a gente espera, melhorando, né? Se aprimorando, essa é a ideia, né? E agora, com essa parceria se firmando, se tornou pós. Eu vou trazer hoje, então, um pouco dessa base, um olhar, né? Um panorama dessa base da ciência contemplativa, da tradição contemplativa, em que se ancora a pós-graduação e a nossa formação de instrutores. Ela tem como base tanto a ciência ocidental, moderna, né? Os estudos científicos mais recentes sobre mindfulness e meditação. Isso vocês vão ver na próxima aula aberta, próxima quinta-feira, com a professora Edilaine. A ciência contemplativa, que nós vamos ver hoje comigo, e um bom tanto do olhar dos efeitos terapêuticos, da capacidade terapêutica do mindfulness, que vocês vão ver daqui a 2 semanas com o Danilo. E assim vocês têm os 3 pilares de como a gente olha para o mindfulness, tá? Então, vou pedir licença para partilhar aqui com vocês a tela. Eu não fiz nenhuma grande estripulia de visual, assim, não sou tão tecnológico. A aula, para mim, é mais conversa. Mas eu fiz alguns slides aqui só para poder nos nortear, tá? Só para ser um roteiro para a gente. Bom, acredito que chegou aí, né? Se vocês puderem dar um joinha assim de que chegou, de que está aparecendo. Maravilha. Viu, César, já? Prontamente. Eu não estou vendo todos e todas aqui, porque agora estou vendo também a tela, mas vejo alguns. Se vocês tiverem perguntas no decorrer da conversa, fiquem à vontade para colocar no chat e a gente dá uma olhada depois, tá? Vai ter um tempo específico para perguntas também. Então, talvez a primeira
primeira coisa que eu posso explicar para vocês é que a gente faz essa formação de instrutores e pós-graduação com uma abordagem que não é assim treinar as pessoas em um protocolo específico, determinado para dar cursos de mindfulness, né? Então não é aquela coisa de tudo engessadinho, assim, você faz isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Em vez disso, a gente trabalha com a ideia de uma estrutura do curso, então tem uma base a partir de onde as pessoas podem partir, e ela é fundamentada em conteúdos da ciência moderna e da ciência contemplativa. Do ponto de vista da ciência moderna, o modelo principal que nós usamos para fundamentar o nosso olhar é esse modelo IAA, Intenção, Atenção, Atitude, que é desenvolvido pela Shona Shapiro. Tá? Na parte de ciência contemplativa, a gente trabalha com o Anapanasati Sutta, e, no entanto, eu vou dar, antes de falar do Anapanasati, eu vou dar uma visão geral do que seria, vamos dizer, um modelo, uma forma de compreender o ser humano e a mente de acordo com essa ciência contemplativa de onde veio o Mindfulness moderno. Né? O Mindfulness moderno foi desenvolvido principalmente por Jon Kabat-Zinn, que foi o primeiro ali a organizar um curso de 8 semanas, redução de estresse com base em Mindfulness, né? Mindfulness-Based Stress Reduction. Isso foi no fim dos anos 70, começo dos anos 80 ali, em Massachusetts. Ele atuava no hospital da Universidade de Massachusetts. E ele tinha uma prática pessoal. Ele praticava em um centro budista. Era um centro budista da linhagem Theravada, que é do Sudeste Asiático, cuja prática e visão e compreensão de mundo era muito baseada justamente em mindfulness, em ensinamentos como Anapanasati Sutta, Satipatthana Sutta. Então, vamos dizer, a gente pode dizer que o estofo, a gente pode chamar de uma psicologia budista, ou de uma ética, ou de uma filosofia, ou o nome que a gente quiser dar, né? Esse estofo de compreensão da presença humana neste mundo, vem daí, dessa origem. E é muito honrado pelo Jon Kabat-Zinn. Nos próprios livros dele, ele fala isso. Que mesmo se ele não tivesse feito todos os estudos científicos modernos que ele fez, ainda assim ele tinha a certeza de como o mindfulness pode nos ajudar por conta de toda essa ciência contemplativa de 2.500 anos. Né? Então, e junto disso ele era professor de Hatha Yoga também. Ele é professor de Hatha Yoga. Então, também trouxe alguma coisa daí, das práticas com movimento. E aí, como que isso baseia essa visão de mindfulness, tá? É importante trazer essa ideia das 4 nobres verdades. Ela, vamos dizer, a base, o resumo essencial de tudo o que o budismo ensina. E aí, falando de budismo, gente, não como religião, tá? Não como um ismo, mas como uma ciência contemplativa, uma ciência da mente, né? Uma forma de autoinvestigação e investigação do mundo ao redor, que é a base do mindfulness atual. O que se diz, né, porque esses são ensinamentos que foram transmitidos oralmente, desde o Siddhartha Gautama, né, conhecido como Buda, mas foram escritos só 500 anos depois. Então, sejamos seres humanos modernos, né, com a nossa inteligência, e não dá para ter certeza absoluta de que o que chega no ensinamento é exatamente o que foi falado lá pelo Buda, né? Mas há uma coerência interna. São muitos e muitos ensinamentos que têm uma coerência interna. Então, dá para ter uma noção, olhando para essa coerência interna dos ensinamentos.
E eles são ensinamentos que não apontam para um lugar de religião ou metafísico. Eles apontam muito para a nossa existência aqui, neste planeta, com todos os corpos que possuímos. E daí vai, sim, da crença de cada um. Né? Se você acredita em uma alma, ou em um corpo de energia, ou enfim, né? Mas são os nossos corpos aqui. Tá? Tudo que ele ensinou, tudo que ele trouxe de conhecimento e de prática, poderia ser resumido nesses 4 pontos. Um ponto é, há o sofrimento. O que é há o sofrimento? Eu estava caminhando aqui em casa, tropecei, caí, quebrei o braço. Então, não é desse sofrimento que ele está falando. Dói quebrar o braço. Tudo bem, pode ter algumas yoginis, alguns yogis, algumas pessoas de prática, determinados tipos de prática, que até dissociam da dor e tal, mas não é sobre isso. Tá? Ele está falando aqui do sofrimento autocriado, das camadas de sofrimento que nós criamos para nós mesmos e para os outros seres todos, a partir da situação real e objetiva. Um exemplo diz respeito, por exemplo, aquelas coisas que a gente faz ou fala e depois fala assim, putz, não devia ter feito isso, não devia ter falado isso, sabe? Aquelas ações, atitudes, falas que não condizem, por exemplo, nem com os nossos próprios valores, nem com o que nós acreditamos correto. Mas que às vezes a gente expressa no mundo simplesmente por padrões automáticos, de reatividade, de interação, que a gente desenvolveu talvez durante a infância, talvez por conta de equívocos sociais, talvez por muitos e muitos fatores que podem nos influenciar. Né? E aí a gente cria sofrimento a partir da nossa própria ação, da nossa própria fala, da nossa própria resposta ao que nos circunda, às situações e circunstâncias. Nos cursos de mindfulness, quem já participou de algum curso, de alguma ação de mindfulness, sabe que muitas das pessoas que chegam para os cursos são pessoas que se deram conta, sabe? É quando a gente percebe que a gente está com algum padrão que cria sofrimento para nós mesmos ou para os outros. Pecou, né? Nem sempre. Tem gente que chega também só por curiosidade, só buscando concentração, enfim. Mas muitos e muitos chegam, às vezes, padrões de ansiedade, muito, muito hoje em dia, né? Ansiedade, depressão também, muito hoje em dia, tristeza, desorganização, enfim, e daí por diante. E eu acho que vocês conhecem pessoas que também, às vezes, passam talvez uma vida inteira criando certos tipos de sofrimento para si e nem percebem, né? Nem se dão conta disso. Então, um primeiro passo é reconhecer que existe esse sofrimento autocriado. A partir do momento que a gente reconhece que existem sofrimentos autocriados e que a gente vai trabalhando, lidando com eles, né? Por exemplo, a partir de mindfulness, a partir de uma atenção estável, contínua ao que está acontecendo dentro, corpo, sensações corporais, emoções, padrões mentais de pensamento, padrões emocionais, e também fora, né? Como se dão as interações de diversas circunstâncias e seres e situações comigo. Só de acompanhar com atenção, nós vamos descobrindo causas e condições que influenciam e determinam a gente a expressar e criar esses tipos de sofrimento. A ideia é que, conforme a gente vai tomando consciência dessas causas e condições,
elas vão ficando claras para a gente, nós também já estamos caminhando em direção à cessação do sofrimento. Estamos caminhando, primeiro, em direção à redução dele e até a possível cessação desse sofrimento autocriado. E aí envolve, claro, muito mais do que atenção, né? Não é só atenção. É atenção em busca do saudável, em busca de ser um ser humano íntegro, pleno, saudável, amoroso, compassivo, enérgico também, e muitas outras questões, né? Atitudes, enfim, olhares, né? Então, isso já é um primeiro ponto, não é só uma prática de atenção. E vocês vão ver depois o que está envolvido nisso tudo. E aí, o que se conta, a história que é contada é que esse ser, o Siddhartha Gautama, praticando, estudando, meditando, com muitos e muitos mestres e mestras e atingindo realizações e tal, ele chegou a um caminho que tem a ver com isso aqui, com reconhecer o sofrimento, as causas e condições e cessar o sofrimento. Aí a gente já vai para uma primeira relativização que eu gostaria de fazer, uma proposta. Eu gostaria de não chamar de quatro nobres verdades, tá? Isso é uma tradução, né? E tem outras possíveis traduções, mas eu gosto de pensar nisso aqui como quatro contemplações que nos enobrecem. Quatro formas de ver o mundo e o sofrimento autocriado, e conforme a gente vai caminhando nelas, elas nos tornam mais nobres no sentido de nos levar mais para a essência do que nós somos e tirar da frente toda a confusão que nós estamos causando para nós mesmos. Porque existem muitos outros caminhos humanos desenvolvidos por seres humanos que são tão belos e tão profundos e tão verdadeiros. E eu entendo que dentro de instituições, né, que trabalham com uma doutrina, a gente pode pensar em nobres verdades, né? Essas são as verdades. Mas eu prefiro olhar como contemplações, como algo que todo mundo pode contemplar e pode ser um dos caminhos possíveis, dentre muitos. E aí se fala que esse ser, o Buda, né, o Siddhartha Gautama, então decidiu passar 50 anos ou mais, eu não lembro exatamente o número certo, dando ensinamentos orais, ajudando pessoas a fazer esse caminho do reconhecimento do sofrimento autocriado até a cessação dele. Isso é conhecido como nobre caminho óctuplo. Você vê, se relaciona com mindfulness do ponto de vista de que, na prática, quem já pratica sabe, você, mantendo a atenção, vai reconhecendo esses padrões de sofrimento autocriado e, às vezes, só por isso eles já vão se afrouxando um pouco. É muito comum, lá para a terceira semana de um curso, as pessoas virem falar que um primo, um irmão, um companheiro, uma companheira veio dizer, nossa, como você está diferente, o que está acontecendo, né? E, e é um caminho, já está caminhando para a cessação do sofrimento. Mas se você colocar certas outras qualidades e olhares aí, isso impulsiona muito e muito mais, que tem a ver com esse nobre caminho óptimo. Que, de novo, nobre caminho óptimo. Bom, nós poderíamos pensar também em 8 contemplações e ações ativas que nos enobrecem, que nos ajudam a andar nesse caminho. O que é tido, visto como nobre caminho óctuplo, está dividido em 3 áreas, distribuído em 3 áreas. Uma é sila, são esses daqui, que tem a ver com ética, com moralidade. Outra é samadhi. Samadhi tem a ver com o treinamento mental em si.
E a terceira é panya. Panya é sabedoria, significa sabedoria. O que é essa parte sila, ética, moralidade? Tradicionalmente, está envolvida com esses três pontos. Fala ou linguagem correta. Muitas vezes vocês vão ver nos estudos, nos lugares, nos sites budistas, estudos só fala correta. Mas diz respeito a toda a linguagem. E a gente, em vez de correta, a gente pode pensar em plena. Que é correta no sentido de ser integrativa, inclusiva, no sentido de estar caminhando em direção a uma compreensão integrativa, holística, inclusiva, aberta do ser humano e do universo, de todos os outros seres. Então, aqui, por exemplo, tem a ver com você praticar uma escuta aberta, escutar realmente o outro quando ele está conversando com você. Acho que alguém rabiscou aqui sem querer, né? Na tela. Fazer uma escuta aberta, né? Quando você está conversando com outro. Então, muitas vezes a gente está conversando e vem, né? Já o pensamento, a resposta que eu quero dar, a pergunta, e a gente até interrompe às vezes, né? Só pensamento não. Já interrompe, já fala ou se distrai e tal. Então, tem a ver com estar realmente presente aqui, mindfulness, né? Presente na escuta do outro. Tem a ver não só com escuta da fala, mas com escuta do corpo, com escuta dos sinais que o outro mostra, com escuta do corpo de energia do outro, do estado mental e emocional do outro. Em um dos treinamentos do Satipatthana Sutta, você treina buscar perceber o padrão de respiração do outro, que pode estar indicando, inclusive, padrões emocionais internos. Sempre com um olhar de compaixão, também na fala também, né? O que eu vou falar acrescenta alguma coisa, e acrescenta alguma coisa útil, compassiva para a situação, e muitos outros olhares sobre fala. Ação correta, ou ação plena, tem a ver com princípios como a não violência, né? Todos os estudos de princípios de não violência, tem a ver com a ideia de sustentar a vida, não é só não matar, é sustentar a vida, olhar para os biomas, para a forma como os biomas estão sendo destruídos e trabalhar dentro do que é possível para que isso não aconteça. Né? E aí tem a ver também com diversidade, com respeito à diversidade de espécies e a diversidade entre o ser humano, e por aí afora tem a ver, ação correta. Quando você fala de meio de vida correto, tem a ver com a atividade que sustenta o seu viver neste mundo ser uma atividade alinhada com os outros princípios todos que estão aqui. Então, por exemplo, você não trabalhar com produção de armamentos, por exemplo, e daí por diante, ou com substâncias que destroem a vida. E aqui tudo, né? Isso se desdobra, cada um desses se desdobra em uma miríade de possibilidades. E qual a ideia de Sila, desses olhares para comportamento ético ou moralidade, né? Muitas vezes aparece como moralidade. Eu gosto mais de chamar de comportamento ético. Conforme você, por exemplo, através de mindfulness, através da atenção contínua a seus padrões e condicionamentos, vai se alinhando com comportamentos mais saudáveis, vai mudando algumas coisas mesmo nos seus padrões de ação, de fala, de meio de vida, né? Quem fala que mindfulness muda tudo, mas não muda nada, essa é uma meia verdade, tá? É um tanto verdade que mindfulness muda muita coisa na visão e tal. Mas se você vai profundamente, talvez você queira mudar seu estilo de vida em algum momento também, dentro do possível, né?
Então, essa parte de sila, de comportamento ético, é essa ideia de que, então, vamos percebendo, vamos mudando padrões, e isso, por si só, vai nos levando a gastar menos energia com o não saudável. A gente alinhando padrões de comportamento dentro de um olhar ético, aqui e para além daqui, do que está aqui, a vida se tornando no dia a dia mais saudável desse ponto de vista, nos demanda menos energia para lidar com o não saudável. Vai possibilitando uma sobra de energia, de disposição, de disponibilidade, conforme vamos tendo dias mais saudáveis, né? E isso é empregado no samadhi, no treinamento da mente. Ou seja, o que essa estrutura está dizendo aqui é que de nada adianta a gente só ficar praticando mindfulness sem empreender algum esforço, e aqui está o esforço correto ou pleno, em direção ao saudável, manter o saudável na nossa vida e, aos poucos, tirando o não saudável, criando condições para que o não saudável não aconteça. Vocês veem como isso está ligado lá com ao sofrimento, existem causas e condições de sofrimento, à cessação do sofrimento, autocriado. Então, a gente empreende esforço correto, né, e trabalha bastante a atenção correta. Atenção, isso é mindfulness. Daqui que vem mindfulness. Todo o treinamento moderno de mindfulness. É um dos pontos desse nobre caminho alto. Só que você vê, não é só atenção. Está envolto em toda essa estrutura de percepção de ser humano. Todo esse modelo de compreensão. E você vai trabalhando, além de trabalhar mindfulness, que é essa presença atenta, aberta, inclusiva, você vai trabalhando também concentração plena. E aí tem a ver mesmo com níveis de absorção meditativa e de absorção da realidade. Em certo momento, mindfulness no começo, conforme a gente vai praticando, quem pratica conhece aquela ideia de que pensamentos são como nuvens passando no céu, né? Isso é A gente pode sempre continuar praticando assim, porque essa prática nos ajuda a desenvolver estabilidade mental, emocional, corporal. No entanto, a partir do momento em que você vai desenvolvendo mais estabilidade, você passa também às vezes, você percebe que algo que surgiu, uma visão, um pensamento, uma memória, algo que surgiu, um sentir, não é necessariamente um blá 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 da mente. É algo precioso, que pode ser um grande insight, um grande aprendizado. E aí você entra em absorção naquilo. E aí você vai dançando com isso, entre a prática de mindfulness e a absorção, né? Para compreensão, para compreender, para buscar saber. Aí, então, tem vários níveis de concentração que a gente vai entrando. Tudo isso é essa parte do treinamento da mente. Vamos lá. Sila, comportamento correto ou pleno. Sobra energia possível para dedicar para samadhi, esse treinamento mental. Ou seja, se você não está cuidando do seu comportamento ético, no seu dia a dia, estilo de vida e tal, seu trabalho aqui no samadhi, em mindfulness, concentração, vai ser bem mais difícil, muito mais desafiador. É isso que esse ensinamento está apontando. E aí, conforme você vai trabalhando o esforço correto, né, manter o saudável, e tirando o não saudável da frente, mantendo a diligência na prática de mindfulness, na absorção meditativa, você tem a chance de ir aprofundando o Thich Nhat Hanh chamava de olhar em profundidade. Você tem a chance de
olhando em profundidade para tudo, para cada surgimento, cada interação, o que pode te levar à pânia, à sabedoria, compreensão. Às vezes aparece visão correta ou plena. Isso tem a ver com a não separação, tem a ver com uma compreensão que não é só intelectual, mas que é profunda em todas as células do seu corpo, da inseparabilidade entre tudo, de que a cada momento esse meu corpo, falando cada palavra, é um vir a ser que está sendo composto e feito por todo o resto que me envolve. O ar que as plantas oferecem para eu poder estar respirando agora, o ciclo hidrológico do planeta para poder conter água no meu corpo, vocês aqui para eu poder estar falando isso, e etc, etc. Tudo intercendo com tudo. Leva à compreensão também, por exemplo, da impermanência, né? De como isso não é um retrato, é algo fluido, contínuo, multidimensional. Se a gente pensar em corpos de energia, em corpos mais sutis, aí qualquer que seja a forma como você acredita que isso se dá, né? São mais e mais ainda camadas de interseres acontecendo. E o pensamento correto, que a ideia é que são pensamentos que são gerados, expressos, a partir dessa compreensão, desse tipo de compreensão. Tá? Deixa eu ver como estamos de horário. 7h40, 20 para as 8. Tem mais um pouquinho aqui para continuar, mas antes disso eu vou primeiro ver se tem alguma dúvida até aqui, lá no chat. Não sei se você viu, Danilo, se alguém pôs alguma coisa. Vendo aqui a Suzete, tudo muito interessante, mas vou ter que sair porque eu durmo cedo. Claro, tranquila. Assiste depois a gravação. Não vou. Ei, Letícia, tô te vendo aqui também, que bom que chegou. Legal, gente. Vou continuar então. Terminar para abrir para perguntas, tá? Tem mais uma partezinha. Se tiverem perguntas, vão colocando lá no chat à vontade, tá? Depois eu abro também. Vamos lá, mais um pouquinho aqui. Legal. Então, vimos que Sila, Samadhi e Panya, essa estrutura, tem tudo a ver com mindfulness, certo? O que eles falam, né, os mestres, os professores falam, é que qualquer um desses 8, se realizado assim, em toda a sua plenitude, em integralidade, é impossível realizá-lo sem realizar todos os outros 7. Eles são totalmente interconectados também. Ou seja, quando a gente está trabalhando mindfulness, quando a gente está atuando como instrutor, instrutora ou praticando, estudar um pouco esse Dharma, né, o Dharma de Buda, esses ensinamentos, é bem importante para que seja um mindfulness adequado, seja um mindfulness correto, que não seja um mindfulness só treinamento de atenção, né? Por exemplo, é isso, para atirar bem, para sacanear muito bem alguém, eu preciso ter muita atenção, né? É melhor. Então, não é isso. Tem toda uma base ética aqui e de caminhar em direção ao saudável. Tá? O próprio John Kabat-Zinn sugere que, claro, não é preciso ser budista para praticar mindfulness, mas ele é muito importante os instrutores e instrutoras, pelo menos, estudarem o Dharma. Né? Aí, legal. Só mais um ponto aqui para mostrar para vocês, que é como essa é a estrutura do nosso curso de 8 semanas, do curso que a gente treina as pessoas a oferecerem na formação de instrutores na pós-graduação em Mindfulness. Quem fez a formação há bastante tempo vai ver que é diferente. Né? A gente passou a adotar uma estrutura que eu tinha criado com uma amiga lá em 2013, e a gente melhorou, aperfeiçoou, e estamos usando ela. Né? O que é essa estrutura? Então, o primeiro encontro, autopercepção. O segundo, autodeterminação.
O terceiro, autoliberação, que eu estou chamando de autocompaixão agora, a gente tem chamado, tá? O quarto é um encontro de revisão. Quinto encontro, conexão. Sexto, comunicação. Sétimo, compaixão. Tá? E o oitavo encontro, presença, tudo junto. Ó, aqui tem Cris, eu acho que Cris está sem querer riscando aqui com o seu iPhone. Vou tomar cuidado. Em que está baseado essa estrutura de curso? Para vocês verem como essa nossa abordagem traz a ciência contemplativa e a ciência moderna, né? Na ciência moderna, ela está baseada nesse tripé, então, intenção, atenção e atitude, desenvolvido pela Shona Shapiro. Aí, se você pega, por exemplo, algumas das principais definições de mindfulness usadas por aí, sempre é algo assim, né? Escolher prestar atenção ao momento presente, momento a momento, com abertura, curiosidade e livre de julgamentos. Ou escolher prestar atenção ao momento presente voluntariamente como ele é. Escolher intenção. Prestar atenção ao momento presente, atenção. Momento a momento, voluntariamente, ainda a intenção. Com abertura, curiosidade e livre de julgamentos. Isso é atitude. Como ele é atitude. Esse é o tripé. Se vocês pegarem o trabalho da Shona Shapiro sobre mindfulness, ela desenvolve bastante sobre essa base. Tá? A ciência a gente vai ver um pouco na semana que vem. E ele é baseado também, esse modelo aqui, na ciência contemplativa. Quer ver como? Então, a gente tem aqui, primeiro encontro, autopercepção. Está numa fase assim, de mindfulness de si, interno, ênfase no corpo. Autopercepção está trabalhando no primeiro encontro a atenção, a base atenção, está trabalhando concentração correta ligada com mindfulness. A gente começa a fazer um trabalho de concentração, de ser possível manter uma atenção concentrada, centrada. E, ó, gente, isso aqui foi só uma escolha. Eu poderia mudar eles de lugar facilmente, tá? No fim das contas, é transversal, atravessa todo o curso, todos os 8, tá? Isso aqui é só um modelo esquemático, só para vocês entenderem. Autodeterminação. Autodeterminação tem a ver com intenção, né? Com você ter autodeterminação, ter responsabilizar-se pelas suas escolhas. Então, eu estou lá respirando, né? Mindfulness com a respiração. Então, atenção na respiração é um ponto de concentração. Aí, blá, 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 escapou a minha mente. A hora que eu percebo, eu tomo a atitude, eu decido trazer a atenção de novo para a respiração. É um ato voluntário. Tem a ver com determinação, ação correta, responsabilizar-se pelo seu próprio estado. Você pode até falar em karma dentro da tradição, não naquele karma do sentido de destino, mas no sentido de ação e consequência. Conhecer ação e consequência. Esse é o significado de karma nessa tradição. Encontro 3. Autocompaixão. A gente está falando da atitude para consigo mesmo. Aqui, atenção consigo mesmo, intenção. Aqui, atitude. Legal. A hora que o pensamento foi embora, quando eu estou com a respiração, percebi, o que eu preciso fazer para trazer a atenção de volta? Eu preciso soltar. Soltar qualquer que seja o ciclo de blá, 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 ou de emoção, ou do que quer que seja em que eu estiver. Deixar ir. Para daí escolher trazer para a respiração de novo. Esse é um dos maiores atos de autocompaixão que a gente pode fazer. É conhecer a realidade como ela é e deixar que seja. E a gente pode falar também em autoliberação, que é outro ensinamento, né, dessa tradição, que é o fato de que todas as manifestações se autoliberam. Tudo surge, acontece e passa. A gente pode falar aqui em pensamento correto, por exemplo, em relação a si, porque a gente fica muito
né? Na autocrítica, no autojulgamento, muita gente fica, né? Ou preso nos pensamentos, querendo ficar lá, eu tenho certeza isso. Pensamento pleno, íntegro, eu solto, reconheço. Tá? Enquanto 4 de revisão, a gente vê intenção, atenção e atitude. Né? Como é que eles se trabalham entre si. E como a prática de mindfulness tem a ver com esse esforço pleno, tem a ver com diligência, determinação. Ela é simples, fácil e natural, mas é preciso determinação, diligência, fazer o esforço em direção ao saudável. Do quinto em diante, a gente está falando esquematicamente de mindfulness do outro e do ambiente, do resto. Encontro 5, conexão. Conexão, quando a gente volta a atenção para o externo, profundamente mesmo, tudo que a gente vê é interser. Tudo intercendo com tudo. A luz apaga porque eu aperto aqui o interruptor? Não, a luz apaga porque tem centenas, milhares de pessoas trabalhando para que quando aperta o interruptor vem luz e quando não aperta não vem. Porque tem hidrelétrica, porque tem ciclo hidrológico, porque tem... E assim é para tudo o que a gente vê. Tudo. Então aqui a gente está trabalhando em terceiro, que pode ser ligado com compreensão, visão plena, visão total. Compreensão do mundo, da inseparabilidade das coisas. Sexto encontro, comunicação. A gente faz, por exemplo, treinamentos daquele da escuta, como eu te falei, né? Falei para vocês de escutar abertamente o outro. Né? Escutar mais o outro do que a si mesmo, do que seu próprio blá blá blá, por exemplo. Então, tem a ver com intenção, é a mesma coisa. Né? Eu estou aqui com a respiração. Escutei o blá blá blá. Reconheço, trago para a respiração. Quando eu estou com outro, reconheço e levo para o outro de novo. É um ato de intenção, voluntário. A gente pode estar falando de linguagem, de fala correta. Sétimo encontro, compaixão. Aqui a gente está falando de atitude, dentro do modelo da ciência moderna, da Shona Shapiro. Dentro da tradição contemplativa, a gente está falando das 4 imensuráveis. Bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade. São práticas maravilhosas dentro dessa tradição, dessa visão contemplativa. A gente pode estar falando também de meio de vida correto, né? Um meio de vida que seja compassivo, que seja saudável, que ajude os outros seres. Trabalho é para ajudar os outros seres, para ajudar o ser humano e todos os seres nesse mundo. Deveria ser, pelo menos. Oitavo encontro, presença, aí amarra intenção, atenção, atitude interna e externa, e aí é mindfulness, é a atenção correta. Mas vocês veem como todos esses estão transversais em tudo? A base científica e a base da ciência contemplativa. Então, esse era um pouco do olhar, né? A gente tem também um encontro de imersão, geralmente no curso, em que a gente tem a experiência do silêncio, revisa as práticas e traz muito como que flui da prática formal para o dia a dia, para viver isso, para que mindfulness seja na vida, não só na prática formal. E com toda essa base da ciência contemplativa. E não é que a gente ensina budismo no curso, não tem nada disso. Esse conteúdo mesmo não tem na formação em si. Tem só o Anapanasati Sutta. O Anapanasati Sutta e o Satipatthana Sutta são alguns dos ensinamentos dentro daquele atenção plena. Isso vai para a formação como base. Mas tudo isso está baseando todo o modelo que a gente fez. Está fundamentando por trás. E é isso, gente. Vocês estão convidados agora tanto a fazer perguntas, se quiserem, tá? Quanto a participarem da formação, se interessarem ou indicarem para alguém, né?
Eu vou mandar de novo aqui para vocês, primeiro, o grupo, tá? Esse é um grupo, gente, em que estão sendo divulgadas essas aulas abertas, tá? Então, é por lá que a gente vai divulgar as próximas. Se vocês quiserem participar, se vocês souberem de alguém que queira participar, é nesse grupo, tá? Vou mandar também, no fim da aula aqui, quando a gente acabar de conversar das dúvidas, aí eu vou mandar para vocês o da pós-graduação, tá? Aliás, vou mandar já. Se vocês quiserem já ver, vocês podem ver já, tá? Quem quiser. E depois, no fim da nossa conversa, eu vou mandar o da inscrição mesmo, e a gente vai ter uma promoção para algumas pessoas que se inscreverem, tá? Mas, por enquanto, deixar aberto aqui para dúvidas. Eu vi que já teve alguma aqui, a Laura. Podemos dizer que não há aprofundamento do ser, caminho ético, sem transformação, apenas quando a pessoa compreende o mindfulness como treinamento, ferramentas. Depende, Laura, no Deu para meu modo de entender? ver. Deu para entender, Luiz? Quando fica Uhum, raso só como ferramenta? sim. Então, no meu modo de ver, é assim, depende no seguinte sentido. Se estiver sendo usado o mindfulness como uma ferramenta, uma possibilidade, dentro de um outro grande trabalho de autoconsciência e aprofundamento e etc., você está fazendo uma psicoterapia com alguma pessoa e tal, e você usa uma prática de mindfulness. Aí, beleza, pode ter transformação. Não só pela prática de mindfulness em si, mas por todo o trabalho que está sendo feito. Agora, se você usa a prática de mindfulness sem ter todo esse conhecimento de base, é menos provável que ela tenha um efeito transformativo. Agora, se for mindfulness só por si, aí realmente um mindfulness raso, que é só treinamento de atenção, no meu modo de ver, ele pode ajudar, sim, um tanto na redução do estresse, numa certa tranquilidade, tem um benefício inicial, mas para por aí. Não, dificilmente tem o potencial de transformação, realmente. É preciso que seja um mindfulness profundo, seja um mindfulness realmente. Inclusive, nesse sentido, os cursos de 8 semanas de mindfulness, eles são bons e ruins, né? Eles são bons porque são uma entrada, uma porta de entrada, mostram todas as práticas principais e as pessoas têm ali uma base a partir da onde elas continuarem. Eles podem ser ruins se as pessoas acharem que um curso de 8 semanas, pronto, aprendi mais. Acabou. Aí realmente vai ser muito reduzido o impacto. Eu não sei se o Danilo está aí ainda, se quiser também Obrigada, Luiz. trazer, Danilo, fale à vontade também. Quem mais? Podem abrir os microfones para fazer pergunta também, viu, gente? Não precisa ser só pelo chat, mas não. Deixa eu ver, alguém mais pôs aqui alguma coisa também? Como eu defino ciência contemplativa? Putz, é quase a mesma coisa que perguntar como eu defino mindfulness, né? Eu tenho que ficar 3 horas falando sobre mindfulness para definir, né? Escolher prestar atenção no momento presente como ele é pouquíssimo a definição de mindfulness, né? É o melhor que a gente consegue fazer reduzindo tudo, né? Mas eu tendo a compreender ciência contemplativa como um nome genérico para outros modelos de ciência que têm em suas origens a autocontemplação e a contemplação do mundo como ele é, né? E que não são classificadas dentro da ciência moderna, atual, ocidental. Para mim, eu vejo assim, é um grande... É igual sei lá, o yoga, né? A gente entende o que é, mas existem um monte de escolas de yoga diferentes, com um monte de bases e olhares diferentes, né? Assim, então, para mim, ciência contemplativa é um nome para essas ciências
tem outra origem, né, que não a nossa positivista, né? Ah, o Rodolfo perguntando se a pós tem como requisito prévio o curso de formação de instrutores. Não, não tem. Rodolfo, até alguns anos atrás, a formação de instrutores... Ah, peraí. Tem como requisito prévio o curso de formação de instrutores. Não, a pós é o curso de formação de instrutores. Tá? É a mesma coisa. Ela é uma pós, lato sensu da USP, e um curso de formação de instrutores ao mesmo tempo. Tá? É uma pós que te forma instrutor. Por isso, já saibam, gente, é bem diferente do que a gente costuma conhecer como pós, tá? Não é só conceitual e conteudista. Tem bastante conteúdo, mas tem bastante prática também. Prática, tanto prática pessoal, como a prática de ser instrutor. Até o final da pós, você vai ter conduzido pelo menos 2 cursos com nossa supervisão durante o caminho da pós. E esse é o trabalho de conclusão de curso, esse é o TCC. O TCC é conduzir 2 cursos com a nossa supervisão e com algumas entregas relacionadas ao próprio curso, né, a estrutura do curso e outras coisas. Então, tem toda uma parte online de conteúdo e prática, ciência do mindfulness e da meditação, ética e profissionalização. O próprio curso de 8 semanas, né, você passa por ele no começo, com alguns olhares já do ponto de vista de instrutor. Enfim, muitos e muitos conteúdos aí teóricos e 2 imersões de uma semana em Nazaré Uniluz, com teoria e bastante prática. Fica à vontade, Laura. Você tem outro compromisso lá, né? Que eu sei. Tchau, querida. Obrigado por ter vindo. E treinamento de você conduzir práticas, treinamentos de você conseguir estruturar, aprender a estruturar um curso e um método para melhorá-lo depois. Envolve bastante coisa. O que mais, gente? Alguma outra dúvida? Quem tiver dúvida, quiser, é só abrir o microfone e perguntar. Eu vi que a Maria Tereza fez assim. Pode abrir o microfone, pode perguntar aí. Não está conseguindo? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Peraí. Não estamos te ouvindo, Maria Tereza. O microfone seu está fechado. Dá Aí. Agora dá para ouvir. Eita, esse curso é dado por Nazaré ou pela USP? E Somos os 3 juntos, né? Nazaré, USP e quem mais? Assertiva Mindfulness. Assertiva Mindfulness. Assertiva Mindfulness é a empresa minha e do Danilo. A terceira facilitadora, que é a Edilane, ela é a coordenadora do Centro de Mindfulness e Terapias Integrativas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP. E o curso, as partes imersivas acontecem em Nazaré Uniluz, e Nazaré Uniluz faz também uma parte administrativa do curso também. Entendi. Então, a formação de instrutores dura 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses ao todo, né? E são as 3 instituições juntas. A certificação de pós-graduação lato sensu é oferecida pela USP. Sim. E daí as 3 instituições juntas também dão uma certificação como um curso livre de formação de instrutora também. E, desculpa, eu tenho que saber, porque é pago, quanto que é o preço? É pago, tá ali no chat que eu... Você mandou. No chat não, eu mandei ali. Tá ali no... É que eu cheguei meio atrasada, desculpa, eu tive um problema com luz, eu tô com um problema com luz, sabe? Então eu tive que resolver, caiu, aí voltou. Então é isso. Na verdade, eu sou ex-residente lá de Nazaré. Então, morei 2 anos lá, na época da Sara. Na época da Sara, que maravilha! Na época da Sara. Então... Acabei de mandar de novo aqui o link, tá? Lá tem todas as informações. Tá certo, muito obrigada. Então, desculpa aí
Então, eu quase nunca uso esses chats assim, então não sei muito como usar, e além de tudo, deu problema no computador, cara, eu já Ah, bagunça. fica tranquilo. E a gente vai dar um descontinho também aí no fim da nossa conversa aqui, tá bom? Tá Mas certo. é um valor condizente com uma pós-graduação da USP, né? Tá, eu não tenho noção de quanto seja, então por isso que eu Ah, as pós-graduações estão em torno, tá algo por mês, mais ou menos uns 800 por mês, 800 e pouco, né? Pós-graduação. Muito Então é isso. obrigada. Mas dá uma olhada lá. Tá bom, Nada. vou ver. Obrigada. Eu que agradeço. E que privilégio, hein? Morar em Nazaré com a Sara lá. Morei Nossa, 2 anos. Falei muito. que- Amava lá, morar lá. desde quando a gente começou a oferecer curso lá, tem sido muito, muito, muito bom. Meu foi no milênio passado, em 93 e 94, já virei o milênio. Nossa, eu estava entrando na faculdade. Tá vendo? Eu já tinha saído. Já. Tá Desculpa, certo, estou vendo aqui outra pergunta. Vou fechar o seu microfone, tá? tá Só para certo, pode poder. fechar. Obrigada. Não. Obrigado, Amanda, também. A Eliana levantou a mão e também teve uma pergunta aqui, Sim. Ô, que o curso é Luiz, lato sensu. É lato sensu, sim, viu? Sim, eu diga. gostaria de saber, aqui para mim o som tá muito ruim, sabe? Eu não te ouvi bem, Sério? anotei algumas coisas, mas não compreendi tudo que você falou, sabe? Mas eu tenho alguma noção, porque eu já fiz outros cursos, né? Por acaso você pertence a outro grupo? Você transita por outro grupo? É, é, Em que sentido? eu fiz recentemente um curso com o grupo Gaia Mais. Você Não, você tá nesse grupo? Não, né? não estou, mas conheço. Já ouvi falar muito bem deles, Muito inclusive. bem, nossa, Dizem que é maravilhoso. maravilhoso, né? Você se pareceu um pouco com algum dos professores lá. É, eu tenho interesse, eu gostaria de saber a duração, né? Uhum, Se tem pré-requisitos. Por exemplo, se falasse, precisa de ter inglês, saber inglês. Eu não leio em inglês, tá, entendeu? Então, eu gostaria de saber se tem algum requisito assim, né? Que perfeito. Só falando, porque tem gente aqui dizendo que o som tá bom para outras pessoas. Então é algo aí, tá? pode ser. Mas a aula tá gravada, você consegue assistir depois, tá? Tá, beleza. Agora, ele não tem pré-requisitos. Tá. A única questão é, para ter a certificação de graduação lato sensu, né, aí você precisa ter uma graduação. Para ter a pós-graduação lato sensu, você precisa ter uma graduação. Não, tá, eu tenho graduação Pessoas em sem outras graduação, áreas, né? Eu tenho sim, graduação, eu sou psicóloga. qualquer área, qualquer área. Pessoas sem graduação, aí recebem só a certificação de curso livre de formação de instrutor, não recebem a da pós, né? É só isso. E não vai ter nada em inglês, né? Existem artigos científicos em inglês, que a professora Nani vai recomendar, alguns em português e talvez alguns em inglês. Aham. Mas é só isso. Fazer a formação e fazer a pós é tranquilo. Tá. E Tá? a duração? 1 ano e 2 meses. Quanto? Começa em outubro, agora, tá? E vai até novembro do ano que vem. Tá. E são quantas aulas por semana? Uma vez por semana, das quinta-feira, das 7 às 9 da noite, online, ao vivo. Tá? Aí tem uma imersão de uma semana presencial em janeiro, uma imersão de uma semana presencial em julho e uma imersão de um fim de semana presencial em novembro. Tá? Neste site aqui,
Vou colocar de novo aqui no chat o site, e vou colocar... Você coloca no WhatsApp para a gente, Danilo, o site também? Aí vai lá no grupo também das aulas, né, das aulas abertas. Tem toda a programação, custo e muito mais informação também, tá? Mas é isso, é 1 ano e 2 meses com essa estrutura. Um semestre online, uma imersão. Um semestre online, uma imersão, e aí uma imersão de um fim de semana final. Tá ótimo. Tá bem? Muito grata. Eu que agradeço. Tentei falar mais alto para ver se estava certo, se vocês escutarem. Ô, Luiz, será que você Sim. poderia explicar um pouquinho a imersão para a turma, que é uma Uhum. coisa bem diferente e interessante para quem quer se tornar instrutor? Sim, sim, vou falar sim. E tinha outras dúvidas aqui. Obrigado, viu, Danilo? Ou você quer falar um pouquinho, Danilo? Se quiser também, fica à vontade. Você é outro facilitador? Você quer ou quer que eu toque aqui? Eu? Tá bom. Então, a imersão, gente, na verdade, até eu posso dizer isso, que ter essas 2 imersões de uma semana inteira é um dos diferenciais da nossa pós-graduação, da nossa formação, tá? As outras formações de instrutores que existem hoje disponíveis no Brasil, e algumas delas muito boas também, né? Mas não tem essa imersão tão longa, essas 2 imersões longas. Isso faz muita diferença no seu nível de prática pessoal, primeiro, porque em mindfulness a gente ensina o que a gente é. Não adianta você ler um monte de livros e aprender um monte de conceitos e achar que então vai chegar numa turma de mindfulness, no curso, e sair ensinando as pessoas, né? O que realmente inspira as pessoas a, a persistirem na prática e encontrarem dentro de si os seus próprios aprendizados e conhecimentos, né? É o nível com que você corporifica isso. É você corporificar determinados níveis de atenção e de presença. Isso vai fazer a diferença. Tem estudo científico até sobre isso já. E então essas imersões de 2 semanas, a gente não fica só praticando, elas têm conteúdo também, tá? Mas elas possibilitam a gente chegar a níveis de prática pessoal muito mais profundos do que só uma prática em casa ali de 20 minutos, de meia hora, ou o que quer que seja, né? E, além disso, você tem a presença e a partilha com outros instrutores, né? Que no virtual também funciona bem, mas no presencial se torna algo muito mais importante, né? Poder treinar, conduzir outras pessoas, poder estar junto, poder fazer transformações em si mesmo e em si mesma durante essas semanas de imersão. Isso traz um impacto bem profundo. Para mim, na verdade, é o que faz a diferença na formação, são as imersões presenciais. Luiz, Sim. primeiro quero te agradecer e dizer que eu já estou preenchendo a ficha de inscrição aqui. Vou fazer sim. Porque sabe que eu te acompanho há algum tempo, admiro a tua jornada e não quero fazer uma formação em mindfulness com pessoas que eu não confie tanto quanto eu confio em você, né? Então, estou muito feliz. Agora, eu estava olhando, no site fala de 2 imersões, na ficha de inscrição fala que tem 3. Uhum. São 3. São 3, no né? Site. No site fala que são 2, e você até falou em 2 hoje, mas são 3, em janeiro, julho e outubro, né? Ah, sim, eu estou falando disso. Primeiro, puxa, obrigado, meu querido amigo. E, gente, aí a dica, o César tem um trabalho com tarô que é absolutamente maravilhoso, profundo e sensacional, tarô terapêutico, né? A gente até já fez retiro junto de mindfulness e tarô terapêutico. Lindo, foi muito gostoso. Vai ser um presente ter você na turma, viu, César? De verdade, meu querido.
E sobre as imersões, eu agora estava falando em duas, porque são duas de uma semana, né? Elas têm esse impacto profundo. A última é de um fim de semana e que é mais como um encerramento da turma, né? Mas também é lindo para a gente poder encerrar junto, né? Fazer entrega de certificado, ver alguns conteúdos sobre pós-formação, né? Padrões éticos que instrutores precisam seguir, enfim, alguns conteúdos específicos, né? Mas as duas que fazem total diferença são as duas de uma semana. Mas obrigado pelo site, vou dar uma olhada lá. Só se escapou em algum lugar ali escrito duas, mas eu vou ver lá. Te agradeço, viu? Tem alguém aqui também, o Robson, que perguntou se existe informação dos egressos de turmas anteriores, se eles empreenderam. Os passos voltados a mindfulness, se estão aplicando conhecimento combinado com outras terapias, psicologia e yoga, como autônomos ou trabalhando em instituições. Então, Robson, obrigado, Vantuíro. Eu acho que tinha outra sua também, Robson, não tinha? Não sei se eu perdi alguma coisa aqui. Se tiver, você abre o microfone e me fala, tá, Robson? Mas é o seguinte, alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, eu faço parte de um grupo, né? Eu criei um grupo de WhatsApp mesmo, que está com algo como 250 instrutores e instrutoras, né? Que é um espaço para partilhas, trocas, apoio mútuo, aprender um com o outro, fazer conexão, enfim, né? E não só instrutores formados por nós, instrutores de outras formações também, aberto para instrutores e instrutoras. E a gente fez uma pesquisa informal ali, uns anos atrás, uns 2 anos atrás, e é assim, a maior parte dos instrutores e instrutoras combina mindfulness e outras atividades profissionais. Seja combinando dentro da própria atividade profissional, então, terapeutas, psicólogos que usam mindfulness, coaches que usam mindfulness, educador físico, personal trainer que usa mindfulness, dentista, a gente já teve vários dentistas que querem ensinar mindfulness para os seus pacientes, porque por conta da aflição que muitos têm né, quando sentam ali na cadeira de dentista, e várias outras profissões. Tanto isso quanto pessoas que têm suas profissões e também oferecem cursos de mindfulness, workshops, etc. Uma parte abriu empresas voltadas para mindfulness, outra parte incorporou na sua própria empresa. E, assim, eu diria assim, pouquíssimos vivem só de mindfulness, com a renda do mindfulness, né? Mas o resto varia ali de quem, sei lá, tem 70, 80, 90% da sua renda vindo de mindfulness, até quem oferece mindfulness só como um algo a mais que gosta de fazer, sabe? Então, é um espectro muito amplo de possibilidades. E tem algumas pessoas que fizeram por uma questão pessoal mesmo, porque queriam se aprofundar muito e acharam que fazendo a formação de instrutor seria muito bom para se aprofundarem no mindfulness e depois não seguiram como profissão. Também tem algumas. Então, é uma resposta que não te responde muito, mas é um espectro muito amplo mesmo. Tá bom? Não, respondeu sim, muito obrigado, viu? Danilo, fica à E o meu vontade, vai outro lá. questionamento foi se tem outra turma esse ano ou será só no próximo ano? Então, neste ano é só essa turma que começa em outubro e vai até até novembro de 2027. O provável é que a gente só abra outra turma, né, ou só comece outra turma em 2028. E daí vai abrir em 2027 para inscrição. Tá? Então, que a gente faça uma turma e depois comece outra. A não ser que, de repente, apareça muita demanda, muita gente procurando. Aí pode acontecer de a gente abrir antes, mas não é o plano. Tá? Danilo, à vontade, Danilo. Obrigado. Oi, Luiz, obrigado. Boa noite, gente. Eu queria só falar dessa pergunta que o Robson trouxe,
de que forma a gente pode utilizar o mindfulness, né? E, ao meu ver, ele vai ser uma grande ferramenta para trabalhar com grupos. Vai te dar muita ferramenta de gestão de grupo, de como gerir o grupo, de como lidar com determinados aspectos, de como você tá ali no modo mais presente e mais gentil para lidar com as questões que surgem. Então, pensando nisso, dá para trabalhar em diversas possibilidades e usar isso na vida também. Que eu vou falar disso no último encontro, na última aula, mas com a prática ocorrem grandes mudanças pessoais também. E aí é muito legal você ver e acompanhar, né? Essa aqui vai ser a 11ª turma de formação. E aí você vê a mudança da pessoa, das pessoas, é, de quão diferente elas estão e o quão diferente elas estão olhando as possibilidades e o mundo, né? Então, eu acho isso interessante. Então, só quis complementar aí, Luiz. Obrigado. Eu que te agradeço, Danilo. Verdade, né? Ele é todo voltado para como trabalhar grupos, né? Então a gente acaba aprendendo muito da didática mesmo, né? Dos aspectos didáticos de como trabalhar grupos mesmo, de como gerenciar, manejar grupos. Acaba sendo multifacetado, né? E, e também eu acho que tinha uma pergunta sobre em que área trabalhar, né? Dá para trabalhar em qualquer área, tá, gente? É uma formação generalista, de base de mindfulness. Então, de lá saem pessoas que vão trabalhar mindfulness na psicoterapia, na área da saúde, na educação, na, nas corporações, em empresas, no sistema de justiça. Então, aí cada um vai direcionar conforme a sua própria expertise profissional ou fazendo depois outras formações específicas, né, que complementem. Então, acaba tendo mais gente da saúde e da educação, mas ela é de base, né? Vi outra pergunta aqui da Cris, e se existe uma associação que precisamos nos inscrever após. Ainda não, Cris. Foi feita uma tentativa por mais de 10 anos de uma associação, de uma rede, na verdade, a Abramind, mas ela ainda não se formalizou. Ela existe como uma rede informal, tá? Agora, associação do ponto de vista de você, como conselho regional, ou coisa assim, não tem, que regule a profissão, não tem. É uma dificuldade, até porque, dadas a origem, né, sei lá, quem que vai regular se o Dalai Lama ou se um monge aqui no Brasil pode ou não dar mindfulness, né? Então, é algo que já veio de uma outra origem, né? Então, são discussões sendo feitas, né? E o César tinha aberto o microfone e a Eliana também está esperando agora. Não, era só para dizer, Luiz, rapidinho, que eu preciso de mindfulness mesmo, de presença. Porque o site está bem certinho, só que eu parei na primeira parte. Ele explica que são duas imersões e uma terceira que é de um final de semana. Então é bom que eu me inscrevi já. Bom, obrigado, César. Preciso de presença. Bora. Eliana, vamos ouvir a Eliana. Tá sem som, Eliana, precisa abrir o som aí. Eliana, precisa abrir o som, não estamos te ouvindo. Desculpa, uma curiosidade. Como que esse convite chegou até a mim? Vocês estão de Ribeirão Preto? Sim, Ah, tem uma pessoa, eu já fiz o curso de compaixão aí nessa área com uma pessoa de Ribeirão Preto. Eu acho que eu te vi nesse curso. Me fugiu o nome dela agora, mas ela já deu cursos, né? Assim, né? então pode ser. Pode Eu ser. estive,
Eu estive num curso de autocompaixão em Ribeirão Preto com o Bernardo Coelho e a Christy Arbon. Christy Arbon. Foi presencial, em 4 dias, assim. Tá, eu não ouvi muito bem, não deu para me discriminar muito bem, Ah, tá bom. mas com certeza foi daí que vocês tiveram o meu e-mail. Muito bom. Obrigado, Eliana. Obrigada a você. Estou vendo aqui uma pergunta da Cris, pessoal. Se após agregará mais formações do que aqui já tenho da Mind Kids. Ó, Cris, eu não tenho certeza, tá? Eu não fiz a formação da Mind Kids, né? Mas o pessoal da própria Mind Kids já encaminhou pessoas de lá, que têm a formação lá, para fazerem a nossa formação. Então, eu acho que é legal você confirmar com eles, mas eu entendo que eles compreendem a nossa formação como uma formação de base de mindfulness, importante também para quem fez já a formação específica de mindfulness para crianças e adolescentes, tá? Aí vale trocar uma ideia com eles, se eles conhecem a gente, é só falar de mim, da Assertiva, tá? Aí eles podem te tirar essas dúvidas também. A nossa formação é voltada para adultos, né? Para treinar e praticar com adultos, né? Gente, enquanto vejo se tem outras perguntas, eu vou mandar agora lá no site, gente, o link de inscrição. E o que a gente vai oferecer para vocês, por terem estado aqui, né, com a gente nas aulas, né, é um desconto de 10%. Tá? As 4 primeiras pessoas que se inscreverem, se preencherem a inscrição agora, vão ter um desconto de 10% na formação, tá bom? É o que é possível para a gente oferecer, já é alguma coisa, acho que já dá um valor relevante aqui. Deixa eu colocar aqui. Estou mandando lá no nosso grupo de WhatsApp. É como um agradecimento por vocês terem estado aqui, tá? Agora, como esse é um curso que realmente só é para vir quem quer, quem sente mesmo de estar, quem está sentindo chamado, quem quer fazer o bem no mundo, eu estou mandando junto, lá no WhatsApp, o link da pós, para vocês realmente verem todas as informações com cuidado, com atenção, e a partir disso decidirem, né? Se está aí perto de decidir, é só um incentivo, tá? Esses 10%, tá bom? Mas que seja algo que você está querendo do coração realmente fazer a imersão, gente. Tá lá no grupo de WhatsApp. Vontade de fazer a formação de novo com a gente? Thalita, é muito bom, né? Deixa eu ver se tem mais alguma Muito coisa, Cris. grata, Luiz, muito grata. Eu agradeço também. Agradeço muito. Não tenho mais dúvidas aqui. Acho que vamos, né, gente? Já tem várias pessoas saindo. Acho que são 8h27. Agora, eu só queria fazer uma coisa que a gente sempre faz antes de encerrar qualquer encontro que tenha a ver com Mindfulness, com Dharma, que é a gente mentalizar só uma palavra, alguma palavra que nos lembre da intenção maior de tudo isso aqui, que é beneficiar as pessoas, né? Ter um impacto positivo, né? Então, talvez só fechar os olhos por um momento, sentir um pouco como está seu corpo, como você se sente aqui. Se essa aula trouxe, agregou algo para você, como ela reverbera no seu corpo. E mentalmente repetir que tudo que nós estamos fazendo aqui juntos hoje, e nessa formação, e nas práticas de mindfulness, possa ajudar todos os seres a serem saudáveis e felizes.
todos os seres sejam saudáveis e felizes. Todos os seres sejam saudáveis e felizes. Obrigado, gente. Ótimo fim de semana para vocês. Nos vemos na próxima quinta com a professora Edilane, com a aula de ciência. Tá bom? Fiquem bem. Boa noite. Muito obrigada, Luiz. Boa noite a todos. Muito Boa obrigada. noite. Noite, gente. Agradeço. Boa Feliz noite, noite. Boa Sérgio. noite a todos, obrigado. Boa noite. Boa noite, Robson. Pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, Luiz. Obrigada por tudo, gente. Boa noite. Obrigado, Fátima, Thalita, Isso. Até mais. Luciene, quanta gente querida aqui. Obrigado, gente. Fiquem bem. Não é? Bom ver essa turma, né, Daniel? Bom demais. Olha os egressos aí. É, Coisa então, linda. exatamente. Thalita, Lu, quanto Will. Uma boa. Fiquem bem, pessoal. Boa noite. Boa noite, queridos. E todo Boa mundo. noite, Boa Crânio. noite, Crânia. Boa noite. Saudade. É.